bem-vindo, amigo internauta. Este é o Super FC pelo Mundo. E antes de mais nada, agradeço o Daniel Roth por me substituir, mas eu estou de volta. No programa de hoje teremos Copa das Confederações e Mercado da Bola bem rapidinho. A meu lado, ele, uma novidade no programa de hoje. Ele, Menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então começamos pelo principal. Copa das Confederações, já joga os resultados na tela aí, Faustão, vamos lá. Primeiro teremos 4-2 do Brasil em cima da Itália, México 2-1 em cima do Japão, Espanha venceu a Nigéria por 3-0 e o Tahiti tomou mais uma, 8-0 do Uruguai. Pazini, começamos então pelo principal, pela nossa seleção, Brasil 4-2 em cima da Itália, vai aí os prós e os contras dessa partida para o Brasil, vai lá. Uma vitória merecida do Brasil, mais uma vez com talento individual fazendo diferença. O Brasil vem evoluindo aos poucos nessa Copa das Confederações, já é uma seleção muito melhor do que na estreia contra o Japão, principalmente do que antes da Copa das Confederações nos amistosos. O Neymar está jogando muito bem, marcou o terceiro gol dele, um golaço de falta mais uma vez. O Hulk é muito criticado, mas vem fazendo boas partidas com a seleção, inclusive o Lucas, que pede-se muito ele no lugar do Hulk. O Lucas tem entrado e não tem feito grande coisa também. E além disso, o Fred. Fred é a principal diferença dessa partida do Brasil contra a Itália. O Fred se movimentou bem, marcou 2 gols. Aquele segundo gol dele na arrancada, um gol típico de centroavante, fez uma partida muito boa, o camisa 9 da seleção brasileira. Mas ainda tem alguns problemas, os volantes jogam muito distantes dos meias, os meias ainda estão um pouquinho distantes do Fred, o Oscar tem caído de produção e além disso a defesa também continua batendo cabeça, principalmente do lado esquerdo. O Brasil precisa se movimentar mais e precisa ter um time mais compacto, um time que jogue mais próximo também. O Brasil joga muito separado, mas já tem uma evolução. Contudo, não dá para soltar foguete. É uma evolução, um ponto bom para a seleção brasileira, mas conseguiu uma boa vitória sobre a Itália com erros de arbitragem para o lado da Itália, para o lado do Brasil também, uma Itália sem Pirlo, sem De Rossi, então não dá para soltar foguete e fazer uma festa, mas já é uma evolução da seleção brasileira. A seleção italiana perde, mas fez um bom jogo contra o Brasil, com todos os desfalques que eu já citei. É isso mesmo, e aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, teve México e Japão. Pazini, rapidinho esses 2 jogos, vai lá. O México consegue uma vitória, enfim, depois de muito tempo volta a vencer, e é o ponto bom para o México. Uma seleção que fez uma campanha decepcionante, esperava-se muito mais, só que a má fase perdurou aí ao longo da Copa das Confederações. Mas mostra aí uma boa vitória no final de sua participação para ganhar mais confiança para a sequência da disputa das eliminatórias, as quais o México está perigando ainda para garantir a vaga em 2014 e também para a Copa do Mundo de 2014, que acredita-se que o México estará. Tem uma boa equipe, mas tem que superar essa má fase. Deu mostras com o Japão de que vai superando. O Japão que não consegue nenhuma vitória, mas que tem também um time aí que dá amostras boas para a Copa do Mundo de 2014. É um time que tem um meio de campo bem interessante, que joga um futebol de toques rápidos, envolventes, um jogo de posse de bola. Tem Kagawa, Honda e Endo, que jogam muito bem. O Okazaki também, que pode ser a referência lá na frente. E tem o Kawashima, que é um bom goleiro. Mas precisa mudar alguns pontos, melhorar alguns pontos. Um Aeda no ataque não dá, a gente já comentou algumas vezes. O ideal é o Okazaki como referência e entrar o Inu e o Kiyotaki, jogadores que a gente já elogiou muitas vezes aqui no Super FC pelo mundo, no meio-campo. E a defesa também tem muitas alternativas para o Zaccheroni mudar, porque a defesa do Japão provou-se aí ser um ponto fraco na Copa das Confederações, mas é um time com potencial para a Copa de 2014. É isso mesmo, e tivemos também Espanha 3-0 em cima da Nigéria. Nigéria que fez um bom primeiro tempo, relaxou. Pazini. Placar um pouco mentiroso, assim, né? Nigéria, pelo menos nos 3 jogos da Espanha, foi o adversário mais difícil, concorda? Concordo, foi o adversário que mais impôs dificuldades à seleção espanhola. A Nigéria merecia pelo menos 1 ou 2 golzinhos ali, fundamentalmente no primeiro tempo. Fez um bom jogo, apesar de todos os desfalques. Mas tem um detalhe também, a Espanha jogou um pouco relaxada. A Espanha não marcou pressão como normalmente marca, não partiu para cima o tempo inteiro, mas fez um bom jogo, mereceu o 3-0, que não foi um 3-0 muito fácil, como muita gente comenta, não. Foi fácil no segundo tempo. No primeiro, a Espanha teve algumas dificuldades contra a Nigéria. Mas não dá para levar muito a sério, achar que isso diminui um pouco a força da Espanha, porque foi um time que atuou de forma relaxada contra a seleção nigeriana. Contudo, a Espanha mostra muita força, continua como uma grande favorita a conquistar o título da Copa das Confederações e também a Copa do Mundo de 2014. Tem aquele meio de campo que vem atuando muito bem, que a gente vai comentar na análise das semifinais, e tem também um ataque que resolveu, fora a defesa que está bem montada também.
Enquanto a Nigéria é eliminada, mas é outra seleção, assim como o México e como o Japão, que não dá para levar muito em consideração a eliminação nigeriana. Foi um time que veio com muitos problemas para a Copa das Confederações. O Emenick Moses, o trio de ataque titular, também perdeu o Onazi, que é um jogador importante no meio-campo, e principalmente a defesa. O Yobo, zagueiro experiente, capitão da seleção, o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Nigéria, não pôde atuar na Copa das Confederações. E fez falta. A Nigéria veio com uma defesa com um jogador de 20 anos e outro de 19. Isso fez diferença para a seleção nigeriana. Mas é uma seleção que, sem os desfalques, tem condições de vir bem para a Copa do Mundo do ano que vem, em 2014. É isso mesmo. E para fechar, a simpática seleção do Tahiti tomou outro vareio com direito à pegada de pênalti do goleiro. Era para ser 9, Pazini, mas foi 8. Mas era para ser muito mais, porque a seleção do Tahiti, aquela vaza que a gente já conhecia, né? Vai lá, guarda o Uruguai um pouquinho para a semifinal, vai lá. Beleza. A seleção tahitiana teve o terceiro goleiro, né? Assim como a Espanha, o Tahiti usou seus 3 goleiros na fase de grupos da Copa das Confederações. E o terceiro goleiro pegou um pênalti do Scott, que numa partida horrorosa foi expulso também em 2 minutos. Conseguiu. Ali no primeiro tempo. A seleção tahitiana deixa a Copa das Confederações, mas é a grande campeã da Copa das Confederações. Chegou aqui em um nível, sai em outro. Também visa aí a profissionalização do futebol no Tahiti. Já tem algumas parcerias, uma delas inclusive com a América, e consegue aí realizar o sonho. Joga no principal palco, no maior palco do futebol mundial, em uma competição FIFA, marca um gol histórico, enfrenta grandes seleções, a Espanha no Maracanã, e deu muitas mostras de humildade, como a gente já comentou aqui no Super FC pelo Mundo. É a grande campeã da Copa das Confederações e o Tahiti agradeceu a gente que agradece o Tahiti. Mostrou muita alegria, humildade e um amor ao futebol de verdade aí na Copa das Confederações. É isso mesmo. Fim da primeira fase, partimos para as semifinais. Eu sei que você já sabe quais vão ser, mas joga na tela aí, Faustão, vamos lá. Teremos aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, Mineirão, Brasil e Uruguai, além de Espanha e Itália. Olá, Pazini. Começando então pelo jogo do Mineirão, Brasil e Uruguai. O que pode esperar desse jogo? É um jogo bem interessante entre Brasil e Uruguai. O Brasil tem os problemas já de movimentação, um jogo coletivo fraco, que eu já comentei, enquanto o Uruguai vem atuando abaixo do que pode. O Luis Soares tem aí boas marcas, né? 3 finalizações, 3 gols na competição, mas não vem jogando tudo que pode. O Cavani, principalmente, está irreconhecível na Copa das Confederações. Mas o Uruguai tem uma defesa que, apesar de bater muito, é compacta, vem jogando bem na Copa das Confederações, apesar desse fator. Tem um meio de campo que ainda está se encontrando, não atravessa um grande momento. E tem um ataque que tem esses problemas, mas que vem dando certo, vem marcando gols, o Forlan se reencontrando, jogando muito bem. É uma seleção para impor dificuldades ao Brasil. O Brasil é favorito, mas dá para imaginar aí que o Uruguai consiga eliminar a seleção brasileira. O Uruguai que tem um detalhe interessante, o Forlan e o Luizito Soares são os artilheiros da seleção uruguaia. O Forlan tem 33 gols, o Luis Soares passou ele nesse jogo contra o Tahiti, chegando a 35. É o novo artilheiro da seleção uruguaia, os dois que brigam aí por essa marca histórica no Uruguai. Lembrando que o Forlan é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Uruguai em 100 partidas. Isso mesmo. E para fechar a Copa das Confederações, Espanha e Itália. Vai lá, Pazinho, rapidinho. Grande jogo, né? A Espanha é a grande favorita. A Espanha vem mantendo o meio de campo com posse de bola, toque de bola, futebol envolvente, um jogo muito bonito. E além disso, tem dominado aí todas as seleções que enfrentam. Fora a marcação sob pressão no campo de defesa do adversário o tempo inteiro que a Espanha exerce. É a grande seleção do mundo atualmente, é a grande favorita. Por outro lado, a Itália não vai contar com o Mário Balotelli. O El Shaarawy deve substituí-lo, é um bom jogador, mas não do nível e da experiência que o Balotelli tem. Então, por conta desses fatores, a Espanha é a grande favorita contra a Itália. Mas a Itália tem alguns pontos para se animar. O Pirlo joga, tem muita camisa a Itália, tem condições de eliminar a Espanha, apesar do favoritismo da Fúria, e uma coincidência histórica. A última vantagem, a última sequência histórica de jogos que a Espanha teve foi de 35 jogos de invencibilidade em jogos amistosos e oficiais entre 2007 e 2009. A sequência foi quebrada contra os Estados Unidos na semifinal da Copa das Confederações de 2009, vitória por 2-0 dos americanos. Atualmente a Espanha tem uma sequência de 28 jogos oficiais invicta e tem pela frente de novo uma semifinal de Copa das Confederações contra a Itália. Uma coincidência histórica para a Azzurra se animar um pouquinho. É isso mesmo, curiosidades do Pazini no meio do programa, é isso mesmo. E agora vamos para o mercado da bola. Pazini,
aquele bate-bola, tudo bem? Começamos com Carlo Ancelotti no Real Madrid. Confirmou, né, Pazinho? Já estava sendo especulado, a gente até falou isso antes. Confirmou, 3 temporadas, é uma boa escolha do Real Madrid. O Carlo Ancelotti que chega numa nova era do Real. O Real trouxe o Carvajal, tem bons valores nas categorias de base, como o Morata e o Jessé Rodrigues, para colocar no time principal, e a eminente contratação do Isco. Ou seja, jovens valores devem pintar no Real nessa temporada. E até por conta disso, muita gente acha uma boa, né? O Carlo Ancelotti voltou, é bom para o Kaká, mas o Kaká atravessa uma má fase, já tem a concorrência do Ozil, do Di Maria e também do Cristiano Ronaldo, e agora vai ter provavelmente do Isco também. Não acho que o Kaká vai encontrar muito espaço não, mas uma boa contratação do Real. É isso mesmo, já emendando o PSG, então, Laurent Blanc, como a gente também já pensava no PSG. 4 temporadas, um bom treinador, já conquistou o título de campeonato francês com Bordeaux, fez um bom trabalho na França até a Euro 2012, quando a seleção decepcionou, mas por fatores extracampo, e é um treinador experiente, muito competente, tem tudo para dar certo no PSG. E mudança do Zenit para o Anzi, vai lá. O Denisov, volante que estava há 11 anos no Zenit, vai para o Ange, clube do Gus Hiddink, que também conta com o Eto'o. Ele é capitão da seleção russa, um bom volante que chega para reforçar bem o Ange. O Ange que na próxima temporada entra aí para brigar por títulos, nessa ficou no quase, na próxima vai entrar mordido querendo levantar um caneco. O Zenit perde um jogador importante, mas tem muitos bons jogadores no meio campo para compor a vaga dele. Isso mesmo, no Atlético de Madrid, o Courtois continua, né, Pazinho? Continua, renovou seu empréstimo pela 3ª temporada consecutiva e é bom para todo mundo. Courtois continua no time onde está muito bem, é querido pela torcida, vai disputar a Champions League. O Atlético de Madrid continua com um dos melhores goleiros jovens do mundo que vem fazendo um bom trabalho e o Chelsea continua preparando bem um goleiro para o futuro quando o Cech deixar o time. E no Napoli, contratação também, vai lá rapidinho. Mertens, atacante belga que estava no PSV, boa contratação do Napoli, é muito bom jogador. É isso mesmo. E no Liverpool, as duas promessas que estavam me contando antes do programa, conta um pouquinho agora para o internauta, vai lá. O Iago Aspas, atacante que estava no Celta de Vigo, 25 anos, bom jogador, e também o Luiz Alberto, jogador das categorias de base do Barcelona, se profissionalizou no Sevilha e estava no Barça B. O Iago Aspas é um jogador incisivo, um atacante rápido, um bom jogador, e o Luiz Alberto principalmente, é alto, pode jogar como pivô, fazendo bem a jogada para os homens que vem de trás e também pelos lados do campo, porque ele é ágil e habilidoso, além de ter uma boa finalização e cobranças de falta e escanteios muito boas também. É uma boa promessa do futebol espanhol que pode dar muito certo no Liverpool. Boas contratações. Isso mesmo. Para você que estava se perguntando como está a bagunça na Coreia do Sul, Pazini te conta para fechar o Super FC pelo mundo. Vai lá. Resolveu aquela bagunça de novo técnico e uma aposta boa. Hong Myung-bo, que é um zagueiro histórico da Coreia do Sul, dos maiores jogadores da história do país e que fez bons trabalhos como treinador, treinou as categorias de base da Coreia, levou a Coreia do Sul, inclusive, ao bronze nas Olimpíadas de Londres no ano passado, em 2012, num bom trabalho, e estava treinando com o Gus Hiddink, que foi treinador dele na Copa de 2002, quando a Coreia chegou nas semifinais, numa campanha histórica. O Hong Myung-bo estava sendo auxiliar técnico do Gus Hiddink no Ange até o ano passado, ou seja, já tem experiências boas como treinador, é um nome histórico do país e assume uma boa seleção com alguns problemas. Tem tudo para dar certo o Hong Myung-bo no caminho na Coreia do Sul. Foi uma boa escolha da federação. É isso mesmo. E assim, fechamos o Super FC pelo mundo. Como sempre, acesse o www.superfc.com.br e siga-nos no Twitter no @super_FC. Agradeço demais as curiosidades internas ali do Pazini. Muito obrigado, Gabriel Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo Fernando. Muito obrigado, amigo internauta. Nos despedimos aqui. Até mais. Tchau, tchau.